palavra, Bispo Leandro. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça de Deus esteja cada um de nós. Esse Deus grande e poderoso, que nos ensina lindos ensinamentos através da sua palavra, que nos ensina que a melhor arma que nós temos é o conhecimento. Esse mesmo Deus que nos ensina jamais discutir ou perder a razão com pessoas ignorantes, pois para discutir com elas teríamos que descer ao seu mesmo nível, e não é isso que Deus espera de mim, tampouco de você. Ensinamento esse escrito no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1 em diante. E da mesma forma, hoje, você que diz, eu amo Jesus, eu amo Deus. Qual é o amor que você de fato tem por Deus? Qual é o amor que de fato você tem por Jesus? Eu estava lendo o livro de Oséias, um livro incrível, tão incrível que ao longo do mês eu já li 3 vezes ele e pretendo na próxima semana ler mais uma vez. A profundidade que Deus ele fala do seu povo é magnífica, não tinha visto isso ainda em outros livros. E uma das partes que me chamou muita atenção, tanto na hora de ler como emocionalmente, é quando Deus estava se referindo a este povo que dizia eu amava, e ele faz a seguinte colocação: o amor deste povo por mim é semelhante ao sereno da manhã, basta sair o sol e ele não existe mais. Que hoje cada um de nós possamos pegar este amor, mesmo que seja tão frágil como era o amor do povo de Israel por Deus, e o transformá-lo em algo estruturado, firme e forte, que esteja sobre a rocha inabalável, escrita por Mateus, capítulo 7, de forma tão incrível. Cada um de vocês deseja estar firme sobre essa rocha inabalável? Você tem convicção que é isso que você deseja? Você deseja realmente estar firme nesta rocha? Eu escuto muitas pessoas dizerem isso, mas quando estão sobre a rocha, elas reclamam. Porque elas se esquecem que quem fica sobre a rocha é a fundação e as colunas, que suportam todo o restante. Quando Deus coloca as pessoas sobre a rocha, elas começam a reclamar que é muita carga, que é muito compromisso, que é muito peso, que ninguém me ajuda, que ninguém me auxilia. Ah, se esse pilar ele começasse a reclamar que ninguém lhe ajuda a suportar esse prédio, certamente ele cairia e todo o restante ruía. Se ele não queria ser um pilar, então que não estivesse sobre a rocha. Assim Deus, no livro de Apocalipse, diz que escolheu a cada um de nós para sermos coluna no seu templo. E com essa pequena introdução, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a cada um de vocês de casa que estão assistindo, que vieram para ouvir a palavra de Deus, vieram para melhorar os seus conhecimentos, vieram para melhorar a sua interpretação da Bíblia. E eu quero falar de um belíssimo texto que está no livro de Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2 e versículo 16, Gênesis capítulo 2 e versículo 16. Eu já preguei este texto diversas vezes, com diversas aplicações diferentes, mas eu estava segunda-feira à noite em casa e coloquei a rodar alguns hinos no YouTube. Como eu estava, vamos dizer assim, uma segunda noite de folga, né, um milagre que graças a Deus, Deus conseguiu me conceder. Eu disse, eu vou ouvir uns hinos para buscar inspiração de mais uma palavra, de mais um texto. E eu estava ouvindo alguns diversos hinos, e um deles me chamou a atenção sobre esse tema que nós vamos falar nesta noite, a porta de saída. Gênesis capítulo 2, e versículo 16, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 2, e versículo 16, assim nos diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal
dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos hoje a graça de ter uma enorme facilidade de poder aprender, de poder estudar a palavra de Deus com uma imensidão de recursos, né? Esses dias eu falava que há cerca de 17 anos atrás, quando eu comecei a ensinar a Bíblia, os recursos que eu tinha era uma Bíblia e alguns cartazes que eu emendava um no outro com fita durex para poder ficar maior e assim as pessoas conseguirem ler comigo. Hoje nós temos uma tecnologia disponível que nos proporciona uma compreensão da palavra de Deus. No meu celular eu tenho de 3 a 5 traduções diferentes da Bíblia para poder comparar cada uma delas e assim ter uma profundidade maior. Então, cada vez que eu me preparo para os textos, eu leio em 3, 4, 5 Bíblias diferentes, o mesmo texto. Enfim, é algo que não é trabalhoso. Eu digo que a gente, quando faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. E estudar a palavra de Deus, não sei para você pegar uma Bíblia, sentar e ler, se isso ainda é um trabalho ou é uma diversão. Como eu estava contando, o livro de Oséias foi um livro que eu estou estudando agora, devido até o próprio curso que eu estou dando a Bíblia. Estamos entrando nesse período final do tempo dos reis, e assim vamos entrar e estudar um tempo do exílio, um tempo de muito problema, de muita dificuldade. Oséias conta um pouco sobre isso. Recomendo que vocês leiam, uma bela leitura, apenas 14 capítulos. Eu costumo fazer ela em cerca de 1h e 10, os 14 capítulos, né? Mas procura então você ler, você vai ver o quanto é prazeroso. Nós vemos que aqui Deus, ele faz uma colocação interessante. Deus cria um lugar perfeito. Deus cria um lugar perfeito. Tudo que você imaginar de bonito tinha, de perfeito tinha. E muitos poderiam dizer, mas a melhor qualidade do jardim era não precisar trabalhar. Realmente isso também existia lá. Eles tinham tudo. Deus fornecia todas as coisas. Mas bem no centro do jardim, Deus coloca uma árvore. Não. Deus coloca uma porta. Ela tinha a aparência de uma árvore, igualzinha uma árvore, mas na verdade ela era uma porta. A porta de saída do jardim. Bastava que Adão e Eva, a hora que estivessem cansados do jardim, fossem lá e comessem o fruto. Enfim, sairiam do jardim. Hoje não é diferente. Deus criou o mundo e prometeu: eu vim vos dar vida e vida com abundância. Mas deixou também para você o direito de sair a hora que você quiser. Se nesse momento você que está me ouvindo se encontra afastado de Deus, se nesse momento você se encontra distante de Deus, se nesse momento você se encontra com o teu coração entristecido, magoado, ferido, se nesse momento você se encontra pensando em desanimar, quem sabe tirar a tua própria vida, quem sabe nesse momento você se encontra com um nível de depressão muito alto, como muitas pessoas que eu tenho tido a graça de conversar, o primeiro ponto que você precisa entender: você também fez como Adão e Eva. Você também passou pela porta. A diferença é que hoje, através do nosso saudoso Jesus Cristo, nós temos um direito que Adão e Eva não tiveram. Nós temos o direito de voltar para o jardim. Eles não tiveram essa oportunidade. Hoje nós temos um Senhor. Hoje nós temos um Rei que não pede, manda. Que ele não está submisso a nenhum pecado ou mal, mas venceu a morte, venceu o inferno, e ele manda e as coisas acontecem como ele quer, a hora que ele quer e quando ele quer. E ele convida cada um de nós a voltar para esse jardim, a voltar a ter este relacionamento, este contato com Deus. Mas eu quero chamar a tua atenção também nesses belos textos do livro de Gênesis, que nem tudo que reluz é ouro, que nem toda verdade é uma verdade, que nem toda uma aparente mentira de fato é uma mentira. Leia comigo
aqui no livro de Gênesis mesmo, capítulo 13, versículo 1 em diante. Prometo que são poucos versículos. Gênesis capítulo 13, versículo 1 em diante. Quero chamar a atenção para você de como Deus se comporta e como Satanás se comporta, que muitas vezes, por analisarmos os comportamentos, atitudes e pensamentos de forma puramente carnal, a gente acaba se confundindo e sendo enganado. Olha só que belo texto. Gênesis capítulo 3 e versículo 1 em diante, que assim nos diz: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Certamente essa parte você já conhecia de cor. Agora eu quero chamar a atenção para as falas tanto de Deus quanto de Satanás. Vemos que a Bíblia diz que Deus disse para Eva, e ela mesma repete depois, lá no versículo 17: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Assim disse Deus. Aí Satanás diz o seguinte: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Faço a seguinte pergunta então. Primeiro, a mulher morreu? Não. O homem morreu? Então nós estamos vendo na Bíblia Sagrada hoje que Deus mentiu e que Satanás falou a verdade? É isso que diz os textos? Ou não é? Deus não falou que ela morreria se ela comesse? Mas ela não morreu. Satanás disse que ela não morreria. E ela realmente não morreu. Vemos como às vezes a gente julga as coisas pela nossa experiência física e carnal, e muitas vezes entendemos errado aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. Eu já falei em outros momentos, no curso Obreiro eu falo bastante isso, da importância de estudarmos a palavra de Deus e dela realmente compreendermos. Caso contrário, facilmente você defende qualquer mentira, basta conhecer um pouco os textos. Nós vemos que, não diferente de hoje, muitas pessoas vêm à igreja, ouvem o bispo pregar, ouvem os profetas, ouvem os homens de Deus falando e acham: não, mas isso é um exagero, não precisa fazer tudo isso. Também duvidam, assim como Eva duvidou. Também acham um exagero. Nós já comemos todas, o que custa comer mais essa? Se a serpente está dizendo que a gente não vai morrer, é porque não vão morrer. E ela comeu e realmente não morreu. A questão está na diferença como se enxergam as coisas. Eu tenho falado que a morte diante de Deus, ela pouco significado tem. Porque assim como Deus hoje enxerga o teu lado espiritual, tem pessoas que não tomam banho sem roupa, porque é para Deus não ver. Incrível, mas tem muitos que ainda acreditam nisso. Não te preocupa, Deus não está te vendo. Ele enxerga o teu lado espiritual. O teu lado físico, essa tua carne, nenhum proveito tem lá do outro lado. Quando eles olham para você, eles enxergam o teu lado espiritual. Por isso que a Bíblia está dizendo, por isso que a Bíblia está afirmando, que Deus, ao falar com a mulher,
ele está olhando ela como espírito, não como carne. As palavras de Deus para você são sempre se preocupando com o teu lado espiritual, nunca o teu lado físico. Uma cura, uma libertação, um milagre, pouco interesse tem para ele. Não é este o foco. O foco é a tua salvação. Esse é o objetivo. Se vai ser por amor ou por dor, isso é um pequeno detalhe. Até porque para eles, em milhões de anos, se nós colocarmos isso em percentual de vida, milhões de anos para 100 anos, você vai encontrar um 0,0000000000000, vai perder de conta até lá no final achar um 1. Ou seja, é insignificante. Então, no mundo espiritual, se você tiver que sofrer 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, pouca importância tem. Porque eles não estão olhando para isso. A tua carne não tem interesse. É o teu lado espiritual que interessa. É muito melhor sofrer 0,0000001 do que 99,9999. Essa é a visão espiritual que se tem. Quando Deus aqui está falando com Eva, Ele não está falando a Eva carnal, Ele está falando a Eva espiritual. Eva, se tu comer desse fruto, certamente morrerás. Ele não está falando carnalmente, Ele está falando espiritualmente. Eva, se tu comer desse fruto, tu vai se afastar de mim. Eva, se tu comer desse fruto, tu não terá mais a bênção, a graça e a proteção que eu tenho oferecido a ti. Ele estava falando do lado espiritual. Satanás não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o lado carnal, porque é esse que condena. É esse que leva as pessoas ao inferno, ao tormento. É o lado carnal. Então ele se preocupa o tempo todo em abastecer, em mostrar o teu lado carnal. Precisa de dinheiro? Damos um jeito nisso. Precisa de uma cura? Damos um jeito nisso. O que tu precisar carnalmente, ele tem para oferecer. Ofereceu para o bispo, ele até já deu esse testemunho. Ah, mas e para depois? Não, o meu negócio é para agora. Então veja como são dois seres que têm uma visão completamente diferente. Deus olha apenas o espiritual, pois é isso que importa, pois é eterno. Você sente a morte de alguém que você perde, não é verdade? Deus não, porque não muda nada para Ele. Ele está vendo o teu espírito durante 100 anos, pelos próprios milhares ele vai continuar enxergando o espírito. Para Ele não muda nada. É para nós que muda. Então vemos que Satanás aqui nesse momento, ele diz para a mulher, não, certamente tu não morrerás. Por quê? Porque ele está falando da carne, é isso que interessa para ele. Ele não tem como alcançar o espírito se antes ele não contaminar a carne. E ele sabe disso. Então quando ele diz, certamente não morrerás, ele está focando naquilo que interessa para ele. Muitas vezes o ser humano acaba perdendo a salvação, acaba não entendendo aquilo que Deus fala, acaba achando exagerado essas questões que Deus coloca, justamente por não compreender esta base. Amados, eu estou falando de Gênesis capítulo 2, eu mal comecei a Bíblia. Muito cristão, muito crente não consegue entender as primeiras 2 páginas da Bíblia. Não estou nem falando o restante. Então é importante nós entendermos que Satanás ele vai sempre focar a tua carne e a tua vida aqui, porque depois ele não tem poder nenhum. Ele não decide nada do outro lado, ele não manda nada do outro lado, ele não tem decisão, ele não tem poder de escolha, ele nada pode vencer. A Bíblia diz que ele já foi vencido, derrotado e condenado ao inferno. Que ele tem dia e hora para encerrar a liberdade e a partir daí será eternamente aprisionado no inferno e ele nada pode fazer com relação a isso. Isso é fato, isso é realidade. Então não adianta ele querer ficar brigando numa área que ele perde sempre. Então ele partiu para a parte da carne, porque nesta ele tem ganhado muito. E quando ele fala com Eva, ele justamente fala daquilo que interessa para ele, que é a carne. Porque a única coisa que ele consegue tocar, é a única coisa que ele consegue afetar, é a partir daí que ele consegue levar a alma à condenação. Então vemos como quando Deus cobra algo de você, está falando para você, ora mais, busca mais a Deus, leia mais a palavra de Deus, compreenda mais aquilo que Deus espera de você. Quando Deus usa um profeta para falar com você, tenha em mente, Satanás sempre vai tentar te convencer que aquilo é duro demais, porque ele está olhando para a tua carne, como a tua carne está recebendo aquilo. Agora Deus está falando como o teu espírito está recebendo aquilo e é uma necessidade que o teu espírito tem.
É preciso nós entendermos como ambos pensam, se relacionam, interagem, porque se nós não conseguimos discernir o espiritual do carnal, como poderemos sequer entender a Deus? Se você ler o livro de Oséias, sem você ter esse mínimo de conhecimento que eu acabei de citar, você sequer entende o livro. Então é importante nós hoje percebemos o quanto nós precisamos nos despertar para Deus e perceber, ei, a vida aqui é uma pequena percentual do que realmente você tem do outro lado. Se você realmente quer estar sobre essa rocha inabalado, vê o que Mateus descreve no capítulo 7, versículo 21 em diante. Assemelha o homem àquele que construiu a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade e ela caiu. Assemelha também ao homem àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade e ela permaneceu. Quando o livro de Apocalipse, ele pronuncia dizendo que ele deseja, que Deus deseja nos fazer colunas no seu templo. Amado, se você não aprender a ser coluna aqui na terra, você jamais será coluna lá no céu. Não olha para o tamanho de compromissos que você tem, não olha para o tamanho de responsabilidades que você tem, não olha para o tamanho de problemas que você tem. Mas bispo, eu tenho problemas imensos na minha vida. Amado, então o problema não é diminuir os problemas, mesmo que isso soe mal em matéria até de português. Mas a solução, e como engenheiro eu digo, aumenta o tamanho e a resistência do pilar e o problema é resolvido. Não adianta querer diminuir cargas que você não pode diminuir. Se torne então uma pessoa mais forte, se torne uma pessoa melhor, se torne uma coluna mais potente. Mostra para Deus, Deus, tudo que acontece na minha vida é por permissão tua ou por escolha minha. Pois muitas vezes, muitas cargas que nós colocamos sobre os nossos ombros foram escolha nossa, não é vontade de Deus. Eu tenho pregado em muitos momentos que o cristão, principalmente, ele confunde muito escolha, consequência e provação. O que eu escuto de crente dizendo que está sendo provado é um absurdo. Rapidamente, eu não teria tempo para entrar nesse assunto, mas entenda o seguinte: provação é um benefício reservado apenas aos melhores servos, não distribuído livremente para qualquer um. Tenha em mente isso. Apenas os grandes foram provados. Deus não empurra uma vara seca, mal cravada no chão. Ele sabe que vai cair. É importante você entender isso. Escolhas que a gente faz na vida produzem consequências. Livre-arbítrio. Adão e Eva puxaram para si uma consequência, acredito, das piores que pode se imaginar, pela situação e ambiente que eles viviam. Rapidamente, nosso tempo está quase terminando, mas para que você se situe e entenda, quem sabe Adão e Eva viveu a situação muito pior, teve uma vida muito pior do que a tua, mesmo que até hoje você pensava diferente. Adão e Eva estavam vivendo, eles nasceram adultos, eles foram criados adultos, eles não têm um passado para lhe agregar qualquer coisa, eles nasceram prontos. Segundo, eles não têm familiares, não têm pai, não têm mãe para pedir conselhos, eles tinham que se auto-tomar as suas decisões e fazer as suas próprias escolhas. Não tem uma família na qual muitos de vocês conseguem se apoiar muitas vezes. Eles não tinham pastores, não tinham bispos, não tinham ninguém. Era eles e um mundo enorme e tome as tuas decisões. Viviam no mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, com uma estrutura física muito maior e muito mais forte do que a que nós temos hoje. Também não teria tempo de entrar neste ponto. E estavam num ambiente perfeito, tendo uma vida perfeita, e de repente eles tomam uma decisão. Eles cometeram um pecado na vida, só um. E até parece que Tiago 2,10 já tinha sido escrito: se tropeçares num ponto, será culpado de toda a lei. Por causa de um pecado, eles foram expulsos do paraíso e perderam todos os benefícios que tinham.
viveram seus 950 anos, mas tiveram que padecer muito para poder convencer Deus. Entenda, Deus é um cara assim maravilhoso, perfeito, só não pisa no dedo. Não pisa no dedo, que depois para convencer do contrário, tu vai suar no caminho. Anda direitinho que é mais fácil. Adão e Eva, olha a situação, Adão e Eva, de um mundo perfeito, tiveram que passar a ter filhos com grande dificuldade. Sabe que tem crente que ainda acha que Adão e Eva tiveram apenas 3 filhos? Caim, Abel e Sete? Não, amado. Adão e Eva tiveram centenas de filhos. Centenas. O negócio era pegado mesmo. O texto mostra que em poucos anos, a família de Adão e Eva já formava grandes cidades. Toda a família. Daí que tem a origem de toda a raça humana. Eu também não poderia me aprofundar tanto nesse tema. Entenda que Adão e Eva tiveram que descobrir o que era a briga familiar. Eles nunca tinham percebido isso, nunca tinha isso. Adão chamar Eva de feia? Nunca. Eva era a mulher mais perfeita que existiu. Não sei se teve alguma tão perfeita quanto depois. Não conheci todas. Mas enfim, mas acredito que a original devia ser realmente incrível. Então eles vivendo um relacionamento perfeito, um casamento perfeito, uma vida perfeita, eles vê um filho assassinar o outro. Eles vê um filho ser amaldiçoado por Deus e ter que se afastar de si. E aí eu estou contando apenas uns poucos problemas que eles passaram a ter na vida. Apenas uma decisão errada. Só uma. Não precisou 2, 3 ou 4. Quantos pecados você já acha que cometeu na vida? Os textos mostram por volta de 141 pecados. Aproximadamente. Um deles é imperdoável, não tem conserto. Os outros 140 têm conserto, mas muito deles dá um trabalho enorme. Adão e Eva cometeram só um. Não precisou mais. Por isso que eu digo, hoje você tem a oportunidade de voltar para o paraíso. Porque Cristo dá a você essa possibilidade. Adão e Eva não tiveram essa chance. Muitos, milhares depois, não tiveram essa chance. Cristo é que produziu chance para muitos deles. Também não teria tempo para desenvolver esse tema. Mas saiba, Cristo é a fonte de alegria e de felicidade de toda a raça humana. Louvado seja Jesus por ter vindo à terra. Se não fosse por Ele, todos nós estávamos gravemente encrencados e Adão e Eva são as nossas maiores testemunhas. Olha a vida antes do pecado, olha a vida depois. Você acha que tem problema na vida? É porque você nunca viveu no coro de Adão e Eva. E as pessoas hoje vivem 80 anos desesperado. Bah, mas que vida ruim que eu tenho. Adão viveu 930 anos. Aí tu multiplica por 10. Todos os problemas, dificuldades. Ah, bispo, eu tenho um casamento que é horrível. Imagina Adão, que ficou mais de 800 anos casado. Tu acha que tem problema? Hã? Ah, mas Adão não tinha sogra, mas ficou casado 10 vezes mais por isso. Deus equilibra tudo, não adianta. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus quer te dar uma vida e vida com... Mas você tem que escolher, eu quero voltar para o paraíso. Eu tenho que perceber que um dos pontos, eu também não teria tempo para me desenvolver muito nisso, mas um dos pontos é eu entender, eu preciso aprender a ser coluna. Não adianta reclamar da carga, aprenda a ser mais forte. Simples assim. Simples assim. Ah, Senhor, mas se tem que fazer isso, quem se salvará? O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ah, Senhor, eu não tenho força. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu sou um fraco. Diga o fraco, sou forte. E eu poderia citar mais uma meia dúzia de versículos falando sobre o mesmo tema.
Mas se isso não convencer ao teu coração, a tua personalidade, a tua ideia e o teu pensamento, nada posso fazer. Nós temos livre-arbítrio. Eu estou buscando a minha salvação e você está buscando a sua. Eu não posso te salvar assim como você não pode me salvar. Eu tenho que me converter a cada dia, espero estar conseguindo. E você também tem que aprender a se converter. Você precisa amar a Deus não como uma névoa da manhã, mas amar a Deus como realmente forte. Amar a Deus como névoa, como diz o profeta Oséias, tão pouco pregado, inclusive, né? E textos tão incríveis. Todos nós temos isso. Todo mundo diz, eu amo Deus. Sim, todo mundo ama Deus, como uma névoa da manhã. Espera um pouquinho mais, só até sair o sol. E o amor já não existe. Deixa Deus fazer uma exigência. Deixa Deus colocar apenas uma colocação, uma imposição. Deixe Deus, que Deus permita que você passe pelo problema mais leve que Adão e Eva enfrentaram na vida. Será que nós continuaríamos vivos? Em Cristo somos mais do que vencedores. Não é em vão que a Bíblia diz isso, lá em Romanos. Pois sem Cristo é impossível. É impossível chegar a Deus. É impossível entender tudo isso sem Deus. É impossível sequer compreender todas essas coisas sem ser através do Espírito Santo. É impossível, é impossível. Nós vamos continuar cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros, tendo as mesmas ideias e dizendo, eu amo Deus. Sim, enquanto você está nas trevas, você está amando Deus. Deixa o sol sair. Será que tu vai continuar amando Deus? Grande parte não. Não tenho tempo, não tenho condições, não posso, tenho muitos problemas, e aí outras tantas e tantas e tantas desculpas que eu acredito que nós estamos nos tornando especialistas nisso. Né? Tem crente que dá umas desculpas assim que é incrível. Que memória! Pena que isso não salva. Porque Deus disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus nunca mudou de opinião. Sempre foi o mesmo. Ele é tão firme nisso, que até o final da história ele já escreveu. Livro de Apocalipse. Ele não está pensando, mas qual final será eu vou dar para esta história? Não, ele já escreveu o final desde que ele escreveu o começo. Para não deixar dúvida, ele conhece você. Ele conhece você. Ele conhece todas as escolhas que você pode fazer hoje. Ele conhece todas as decisões que você pode tomar hoje. Ele sabe a consequência de todas elas. Ele apenas espera para ver quais você vai decidir. Sabe que eu tenho para mim isso? Que Deus é ele é um belíssimo matemático. Então ele, quando faz análise lá do irmão Volmir, né, eu falo dele porque a gente é muito amigo. Então, quando ele vai olhar todas as escolhas que o irmão Volmir pode escolher, ele diz, do Volmir fazer essa escolha tem só uns 5% de chance, mas dele tomar essa aqui tem uns 90% de chance. Então, é muito provável que ele vai seguir esse caminho. Lá na frente vai ter outra consequência. Aqui ele vai fazer a escolha, mas tem 85% de chance dele tomar esse caminho. Isso. E aí ele facilmente, em questão de segundos, sabe qual vai ser o final. Ele, se o Volmir continuar assim, vai se condenar. Então eu vou interferir, vou colocar uma doença, vou criar algum problema, vou criar uma solução para poder despertar, para mudar essas porcentagens e ele conseguir perceber qual é o caminho melhor. Pelo menos eu imagino Deus mais ou menos desta forma. E Deus é sábio, Ele conhece todas as coisas. Busque a Deus, estude a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro incrível, a Bíblia é um livro incrível. Não sei quantas vezes eu já li, e também não tenho meta de ler mais tantas, mas sim todas que forem possíveis. Peço para Deus que prolongue os meus dias, uns 150 anos eu estou contente. Para poder estudar tudo aquilo que eu quero, porque, com quase 20 anos pregando a palavra de Deus, segunda-feira passada eu consegui entender a segunda página da Bíblia. Bora para o restante.
né? Então busque a Deus, ame a Deus, exalte a Deus, valorize a Deus, porque Davi errou muito. Agora, quando você lê o livro de Salmos, já leu o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia, 150 capítulos? Bom, se você leu, você deve ter observado que os primeiros cerca de 71 capítulos é só a oração de Davi. Foi o período onde Davi passou orando e clamando para que Deus voltasse a ouvi-lo, depois dele ter cometido os 2 piores pecados apontados pela lei. Teve que orar muito, teve que buscar muito, teve que clamar muito, teve que chorar muito. Mas o resultado, Deus perdoou os seus pecados, como diz o próprio profeta, e ele se tornou um modelo, um exemplo. Jesus, filho de Davi. Poxa, depois de Davi, teve mais cerca de 18 reis. Depois de Davi, teve mais 18 reis. Nenhum é lembrado. Agora, Davi é lembrado. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo escreva esta palavra, como disse Jeremias, que a palavra de Deus não seja mais escrita em pedras, mas sim no coração do homem. Que Deus possa escrever no teu coração, que você possa assistir novamente a esta pregação, a esta mensagem. www.ministériocristosenhor.com.br, Facebook, Ministério Cristo Senhor, Bento Gonçalves. Procure nas redes sociais, assista, aprenda. O tempo de vida que você tem aqui na terra é muito pequeno e Deus ele não leva em conta se tu sabe ou não. Deus busca resultado. João 15:16. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos. Não qualquer fruto, fruto que permaneça, a fim de que, claro, tudo que me pedires com fé, crendo recebereis. Oramos, Altíssimo Deus e amado Pai, que a tua graça, a tua bênção e a tua glória se multiplique no coração e na vida de cada um de nós. Cremos, confiamos, acreditamos em ti. Aqui estamos para procurar dar frutos, levar o conhecimento da tua palavra ao coração daqueles que querem te ouvir, que querem te amar e te valorizar, que querem entender, ó Deus, que tu não está olhando para o lado físico e carnal de ninguém, mesmo que próprio Cristo disse que tu conheces as nossas necessidades muito antes de nós pedirmos. Mesmo as conhecendo, ó Deus, o que realmente importa para ti é o nosso lado espiritual, pois esse é eterno, como disse o apóstolo Paulo. Que nesta noite, assim como ele, ó Deus, nós possamos aprender a olhar para as coisas que são espirituais, pois estas são eternas, porque aquelas que vemos são temporais, são momentâneas. Grande é o teu poder, a tua graça, louvado seja Deus por todo o universo, por todo o tempo. E assim, ó Deus, aleluia, aqui na terra, quanto no céu. Obrigado, Senhor, obrigado por aqui estarmos nessa noite. Louvamos e bendizemos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Palmas para o Senhor Jesus, tá a palavra, o bispo respondendo.